Você já olhou para construções incríveis e projetos de transporte ambiciosos e pensou: nossa, isso parece coisa do futuro, ficção científica? Já se perguntou quanto custa criá-los? Alerta de spoiler: esses projetos não custam apenas milhões, mas bilhões de dólares. Neste vídeo, vamos falar sobre os projetos de construção mais caros do mundo. Se esses megaprojetos forem concluídos, o mundo mudará para sempre. Prepare-se para uma jornada alucinante pelos 20 projetos mais ambiciosos que a humanidade está construindo neste momento. Vamos começar. Yongan, a cidade do futuro que a China está construindo do zero. A China sempre esteve na vanguarda da realização de projetos incrivelmente ambiciosos que abrem portas para o futuro, e o novo distrito de Xiong'an é um excelente exemplo disso. A apenas 100 quilômetros de Pequim, em uma região que até recentemente era composta por terras agrícolas e pequenas aldeias, está surgindo uma cidade que aspira a se tornar o modelo urbano do século XXI. A construção começou em 2017 e já apresentou resultados impressionantes. Hoje, cerca de 1,5 milhão de pessoas residem em Xiong'an, mas isso é apenas o começo. A previsão é de que a construção seja concluída até 2035, e até lá, este projeto terá se tornado o exemplo por excelência de como a tecnologia e a inovação podem moldar o futuro das cidades. Agora, a parte mais interessante: o custo do projeto. Fontes oficiais relatam que o investimento até o momento chega a 95 bilhões de dólares, mas muitos especialistas estão convencidos de que, até 2035, esse valor poderá subir para 110 bilhões ou mais. Xiong'an já está sendo chamada de cidade do futuro, e é muito provável que se torne um modelo para outras megacidades ao redor do mundo. A rede ferroviária de alta velocidade da China, o sistema ferroviário mais extenso do mundo. A China continua a surpreender o mundo com seus projetos de grande escala, e sua rede ferroviária de alta velocidade é o melhor exemplo disso. Essa rede ocupa o primeiro lugar no mundo em extensão, com mais de 37 mil quilômetros de trilhos, e continua a se expandir de forma constante. Ela permite que moradores e turistas viajem entre as principais cidades a velocidades de até 350 km por hora, mudando radicalmente a forma como as pessoas se deslocam pelo país. O projeto começou com o ambicioso objetivo de reduzir o tempo de viagem entre as principais metrópoles. Por exemplo, uma viagem de trem de Pequim a Xangai em um trem convencional costumava levar mais de 10 horas. Hoje, a mesma viagem pode ser feita em apenas 4 horas e meia. Essa iniciativa reduziu o tráfego nas estradas, melhorou o meio ambiente e estimulou o desenvolvimento econômico de regiões inteiras. Linha Elizabeth, o metrô que atravessa Londres de leste a oeste. Londres sempre foi conhecida por seus projetos de transporte inovadores, e a linha Elizabeth é um excelente exemplo. Sua construção começou em 2009 com o objetivo de melhorar as conexões entre o centro de Londres e seus subúrbios. Este projeto, com mais de 100 quilômetros de extensão, atravessa o coração da capital britânica, conectando-a ao leste e ao oeste. Uma das características únicas desta linha é sua nova geração de trens, que podem atingir velocidades de até 145 km por hora e são equipados com a mais recente tecnologia. A inclusão de estações como Paddington, Liverpool Street e Canary Wharf ao longo do percurso ajuda a melhorar as conexões com os principais centros comerciais da cidade. Os passageiros têm a oportunidade de economizar tempo e chegar aos seus destinos muito mais rapidamente. Reforma do aeroporto. JFK, Nova York, se prepara para o futuro. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy não é apenas o maior aeroporto de Nova York, mas também um dos centros de conexões mais movimentados do mundo, atendendo a mais de 60 milhões de passageiros por ano. Construído em 1947, já estava mais do que na hora de passar por uma grande reforma.
Em 2017, foi apresentado um plano que prometia transformar o JFK em um dos aeroportos mais modernos do planeta. Este projeto inclui a construção de um único terminal que substituirá vários terminais existentes que há muito tempo necessitam de modernização. Além disso, as vias de acesso serão reformadas, tornando-se uma rodovia circular contínua para facilitar a entrada e a saída do aeroporto. Mas talvez o aspecto mais importante seja a implementação de sistemas de segurança avançados, câmeras de vigilância e sistemas de reconhecimento facial garantirão um alto nível de segurança e comodidade para os passageiros. A ferrovia de alta velocidade Bombay-Ahmedabad, a aposta da Índia no Shinkansen. A Índia, com uma das maiores redes ferroviárias do mundo, está dando um passo significativo com o projeto da ferrovia de alta velocidade entre Mumbai e Ahmedabad. Esta linha, a primeira ferrovia de alta velocidade do país, terá uma extensão total de 508 quilômetros e conectará dois importantes centros de negócios. A construção inclui trechos terrestres, um túnel submarino e o uso dos avançados trens japoneses da série E5 Shinkansen, adaptados às condições climáticas da Índia. Sistemas especiais de refrigeração e filtros de poeira protegerão os trens do calor extremo, que pode chegar a 50 graus Celsius. Os passageiros poderão escolher entre viagens expressas e sem paradas, com um tempo mínimo de viagem de 2 horas e 7 minutos. O projeto, que custa mais de 15 bilhões de dólares, promete não apenas reduzir drasticamente o tempo de viagem, mas também abrir novas oportunidades econômicas para a região. 12 estações serão construídas ao longo do trajeto, melhorando as conexões de transporte e criando milhares de empregos. O trem de alta velocidade será um passo significativo para aprimorar a infraestrutura e o crescimento econômico da Índia, demonstrando que o gigante sul-asiático também quer embarcar no trem do futuro. Stuttgart 21, a polêmica estação de metrô alemã. Stuttgart 21 é um projeto que se tornou um símbolo da engenhosidade e do planejamento ambicioso da Alemanha. A construção desta nova estação de metrô começou em 2010 e, desde o início, atraiu a atenção tanto de moradores locais quanto de estrangeiros. O principal objetivo é conectar melhor Stuttgart com o resto da Alemanha e da Europa, reduzindo o tempo de viagem e melhorando a infraestrutura de transporte. Para concluir o projeto, foi necessário não apenas reconstruir a estação existente, mas também criar um sistema de túneis único com 30 quilômetros de extensão. Tudo isso foi necessário para integrar a nova estação à rede ferroviária europeia de alta velocidade. Espera-se que, após a conclusão do projeto, o tempo de viagem para grandes cidades como Munique e Frankfurt seja significativamente reduzido. Por exemplo, a viagem para Munique levará apenas 1h30 em vez de 2h30. LNG Canada, a gigante da energia que vai mudar o mercado asiático. O terminal de exportação de gás natural liquefeito, GNL, em Kitimat, Colômbia Britânica, é um projeto que poderá mudar o equilíbrio energético global. Com um custo inicial de 31 bilhões de dólares, o projeto inclui a construção de um gasoduto costeiro de 670 quilômetros e uma planta de liquefação de gás natural que permitirá a exportação de até 26 milhões de toneladas anualmente. Este projeto apoia a transição para fontes de energia mais limpas, uma vez que o gás natural é uma alternativa ambientalmente amigável ao carvão e ao petróleo. Suas exportações serão destinadas principalmente ao mercado asiático, onde a demanda por energia mais limpa continua a crescer rapidamente. A construção do terminal criou milhares de empregos e promete benefícios econômicos de longo prazo não apenas para a região, mas para todo o país. Muro costeiro da Coreia do Sul, protegendo o céu do mar. A Coreia do Sul está respondendo ativamente aos desafios da nossa época, especialmente a ameaça da elevação do nível do mar
e a potenciais desastres naturais. Para proteger a capital e as regiões costeiras, teve início a construção de um muro colossal que servirá como barreira contra inundações e tempestades. Essa estrutura protetora, feita de concreto armado e elevando-se a centenas de metros acima do nível do mar, já transformou a paisagem urbana de Seul. O projeto inclui não apenas o próprio muro, mas também infraestrutura complementar projetada para manter a segurança da cidade. Programa Gateway, o novo túnel sob o rio Hudson. O programa Gateway foi concebido para aprimorar a infraestrutura de transporte entre Nova Jersey e Nova York, um dos corredores mais movimentados do país. Este projeto é vital para modernizar as linhas ferroviárias antigas e melhorar o acesso ao transporte para os milhões de passageiros que utilizam esse sistema diariamente. A primeira fase inclui a construção de um novo túnel sob o rio Hudson, que complementará o túnel existente e será utilizado para aumentar a capacidade e a confiabilidade dos serviços. Espera-se que este novo túnel seja equipado com sistemas de segurança avançados e ofereça conforto aos passageiros. Após a conclusão, o novo túnel e o túnel existente reformado proporcionarão 4 linhas férreas entre Nova Jersey e Manhattan. O programa também inclui a substituição da antiga Ponte Portal Norte e a construção de novas pontes para melhorar a eficiência da rede. A implementação do projeto custará 16 bilhões de dólares e será um passo importante para apoiar a economia e garantir a estabilidade da região. Espera-se que, após a conclusão do projeto, milhares de novos passageiros possam utilizar esta rede aprimorada, o que reduzirá o congestionamento do tráfego e a poluição ambiental. ITER, o reator que busca replicar o Sol. O projeto do Reator Experimental Termonuclear Internacional, conhecido como ITER, promete ser um grande passo no desenvolvimento da humanidade. Iniciado na década de 1980, o ITER foi projetado para estudar a possibilidade de usar a fusão nuclear, um processo que pode se tornar a base para a obtenção de energia praticamente ilimitada. A fusão nuclear é o processo que ocorre nas estrelas, e criar essas condições na Terra representa um desafio tecnológico de magnitude colossal. Um local foi escolhido para a construção no município de Saint-Paul-les-Durance, no sul da França, onde foi criado um espaço para abrigar o gigantesco tokamak, um dispositivo que aprisiona o plasma usando campos magnéticos. O próprio reator, com mais de 70 metros de altura e pesando 23 mil toneladas, se tornará o maior dispositivo de pesquisa de fusão nuclear já construído. O plasma gerado no ITER atingirá temperaturas superiores a 150 milhões de graus Celsius, mais de 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Para conter esse plasma, será necessário um campo magnético 200 mil vezes mais forte que o da Terra, criado por ímãs supercondutores resfriados a menos 269 graus Celsius. Essa diferença de temperatura entre os pontos mais quentes e mais frios em uma única instalação torna o ITER único do ponto de vista da engenharia. O custo do projeto já ultrapassou 25 bilhões de dólares, e sua conclusão bem-sucedida poderá ser a chave para uma nova era no desenvolvimento energético, substituindo as fontes tradicionais por energia limpa, segura e praticamente inesgotável. A ferrovia de alta velocidade da Califórnia, o sonho americano sobre trilhos. A Ferrovia de Alta Velocidade da Califórnia é um projeto que promete conectar as principais cidades do estado em uma única rede de transporte moderna e eficiente. A primeira fase da linha se estenderá de São Francisco a Los Angeles e Anaheim, passando pelas áreas mais populosas e economicamente importantes do estado. A segunda fase planeja expandir a rota para San Diego e Sacramento, aumentando o comprimento total do trem para 1.249 quilômetros, 6.000 milhas. Essa linha ferroviária será a primeira do gênero nos Estados Unidos, permitindo viagens a velocidades de até 350 km por hora, 100 milhas por hora.
o que reduzirá o tempo de viagem entre São Francisco e Los Angeles para menos de 3 horas. Ela será uma concorrente de peso não apenas para o transporte individual, mas também para o transporte aéreo na rota mais congestionada do país. Expansão do BART. O Vale do Silício se prepara para o futuro. O Vale do Silício é há muito tempo o centro da inovação e do progresso tecnológico. É o berço das startups mais ambiciosas e o local de tecnologias de ponta que transformam o mundo. Para manter essa reputação, as autoridades americanas estão empreendendo um novo projeto para melhorar a infraestrutura da região, a expansão do sistema de transporte rápido da área da Bahia, conhecido como BART. O projeto inclui a construção de novas linhas que adicionarão mais de 16 quilômetros à rede existente, conectando mais áreas ao centro de São José. Até 2036, espera-se que o sistema atenda mais de 54 mil passageiros por dia, aliviando significativamente o congestionamento do trânsito e reduzindo as emissões de dióxido de carbono. Cidade coberta de Dubai. Morar sob um teto gigante no deserto. O clima desértico extremamente quente e árido impõe condições difíceis para uma vida confortável para uma grande população. Dubai já possui pistas de esqui no meio do deserto e pontos de ônibus com ar-condicionado, mas agora planeja ir muito além. Um novo projeto de arquitetos de Dubai envolve o desenvolvimento de uma cidade completamente coberta, com temperatura controlada o tempo todo. Dubai planeja construir a primeira cidade com clima controlado do mundo, algo que, à luz do aquecimento global, parece ser o próximo passo lógico para todos os países. A eficiência energética não parece ser um problema aqui. Este enorme projeto, conhecido como Mall of the World, espera atrair 180 milhões de visitantes por ano e ocupará a área de uma verdadeira cidade. Expansão do metrô de Sydney. A Austrália olha para o futuro. A expansão do metrô de Sydney é um projeto que não só aprimora o sistema de transporte da maior cidade da Austrália, como também estabelece as bases para o futuro desenvolvimento da infraestrutura urbana. A primeira linha do metrô foi inaugurada em 2019 e, desde então, as autoridades do estado de Nova Gales do Sul têm trabalhado em sua expansão para conectar mais bairros ao centro da cidade. O novo trecho de 15 quilômetros incluirá 6 novas estações e conectará o noroeste de Sydney ao sudoeste. Uma das principais características da construção foi o uso de uma tuneladora chamada Catlin, capaz de perfurar túneis até mesmo sob o porto de Sydney, uma das vias navegáveis mais emblemáticas do mundo. Grand Paris Express, a transformação radical do metrô de Paris. O sistema de transporte de Paris é considerado um dos melhores do mundo, mas as autoridades decidiram ir ainda mais longe e torná-lo ainda mais conveniente e acessível. O projeto Grand Paris Express não é apenas uma expansão do metrô, mas uma transformação radical de todo o sistema de transporte da capital francesa. O projeto visa melhorar as conexões entre os subúrbios e o centro da cidade e reduzir o congestionamento do trânsito. Como resultado, a extensão do metrô de Paris aumentará em 200 quilômetros, 4 novas linhas serão construídas e 2 linhas existentes serão estendidas. Espera-se que, após a conclusão, todas essas linhas possam atender até 2 milhões de passageiros por dia. O que isso significa para os parisienses e visitantes da cidade? Menos tempo gasto em deslocamentos e mais tempo para o que realmente importa: família, lazer e trabalho. O custo deste projeto gigantesco é estimado em 35 bilhões de dólares. E esse não é o limite. Os investimentos serão recuperados com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o aumento da acessibilidade ao transporte a longo prazo. O Grand Paris Express se tornará um modelo de como modernizar o transporte público nas cidades do futuro. O túnel subaquático de Fehmarnbelt, conectando a Dinamarca e a Alemanha. O túnel de Fehmarnbelt será o túnel subaquático mais longo do mundo
estendendo-se por 18 quilômetros e conectando a Dinamarca e a Alemanha sob o Mar Báltico. Este megaprojeto, com um custo estimado em mais de 10 bilhões de dólares, reduzirá o tempo de viagem entre os dois países de 45 minutos de balsa para apenas 7 minutos de trem. A construção, que começou em 2020, utiliza elementos de concreto pré-fabricados produzidos em terra e depois afundados no leito marinho, uma técnica que exige precisão milimétrica para garantir a estanqueidade e a segurança da estrutura. Linha 3 do metrô de Bogotá, o metrô que vai mudar a capital colombiana. Bogotá, uma das cidades mais congestionadas da América Latina, finalmente terá um metrô subterrâneo. A linha 3, que custou mais de 5 bilhões de dólares, percorrerá 24 quilômetros sob a cidade, conectando o norte e o sul com estações nas áreas mais densamente povoadas. Espera-se que transporte mais de 1 milhão de passageiros por dia, retirando milhares de veículos das ruas e reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento em uma cidade onde passar 2 horas no trânsito faz parte da rotina diária. A Ponte de Chacaúa, o México conecta o Pacífico. No estado de Oaxaca, no México, está sendo construída a ponte mais longa do país sobre a Lagoa de Chacaúa, com mais de 2 quilômetros de extensão e representando um investimento de mais de 1 bilhão de dólares. Essa ponte reduzirá o tempo de viagem de 2 horas para apenas 15 minutos para milhares de moradores que atualmente dependem de balsas para atravessar a lagoa. Embora não seja o projeto mais caro da lista, para as comunidades isoladas ao longo da costa de Oaxaca, representa uma transformação tão profunda quanto a de qualquer megacidade asiática. O novo aeroporto de Istambul, a porta de entrada da Turquia para o mundo. Parcialmente inaugurado em 2018, mas ainda em construção, o novo aeroporto de Istambul foi projetado para ser o maior do mundo quando estiver totalmente concluído. Com uma capacidade projetada de 200 milhões de passageiros por ano e um custo superior a 12 bilhões de dólares americanos, este aeroporto se tornará o centro de conexão entre a Europa e a Ásia, ostentando 6 pistas, e um terminal tão grande que possui seu próprio sistema de metrô interno para que os passageiros se desloquem entre os portões de embarque. O trem de levitação magnética do Japão. E assim chegamos ao projeto que, se concluído pelo Japão, mudará o mundo para sempre. É a linha Chuo Shinkansen, um trem de levitação magnética que ligará Tóquio a Nagoya e, eventualmente, a Osaka. Utilizando a tecnologia maglev, esses trens não tocam os trilhos, mas flutuam sobre eles usando poderosos ímãs supercondutores, eliminando o atrito e permitindo velocidades de até 500 km por hora. A viagem de Tóquio a Nagoya, que atualmente leva 1h30 no trem-bala convencional, será reduzida para apenas 40 minutos. A extensão até Osaka, mais 150 km, será concluída posteriormente. O custo do projeto é simplesmente astronômico, mais de 50 bilhões de dólares, grande parte destinada à construção de túneis através das montanhas que atravessam o centro do Japão, já que 86% do trajeto será subterrâneo. A construção começou em 2014, mas dificuldades geológicas e estouros de orçamento atrasaram os planos. No entanto, o Japão está determinado a concluir o projeto. Quando o fizer, o mundo terá que repensar o significado de viajar rápido, porque um trem que flutua sobre ímãs e atravessa montanhas a 500 km por hora não é apenas um meio de transporte, é uma declaração de intenções. É a prova de que a tecnologia pode superar qualquer barreira, até mesmo a gravidade. Das cidades inteligentes da China aos reatores de fusão nuclear na França, dos túneis sob o rio Hudson às cidades cobertas no deserto de Dubai, do trem que flutua sobre ímãs no Japão, à ponte que encurta distâncias no México, esses 20 megaprojetos representam o melhor e mais ambicioso da engenharia humana. Cada um é uma aposta no futuro, uma declaração de intenções de que a humanidade não pretende parar,
não pretende se contentar com o que já possui.